E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review. Novembro tem sido o mês de reviews aqui no canal, desta vez falando sobre a obra A Bruxa Noturna de Shin Rotani. E eu falo esse D porque eu não sei se é homem ou se é mulher. Não encontrei informações sobre este mangaka. Tudo se resume ao X desta pessoa, ou esse Twitter, né? Em que ele relata um pouquinho do seu cotidiano, mais voltado para as suas ações dentro de uma cozinha. Lembrando que este vídeo terá um pouco mais de edições por causa disso. Por causa do sonzinho do caminhão passando. Eu estou gravando durante o dia, então infelizmente eu sou atrapalhado várias vezes. Mas continuando, este mangá foi lançado entre os anos de 2016 a 2017 lá no Japão, em 3 volumes, como a Mitos trouxe aqui para o Brasil. E esta obra é classificada como um seinen, ou seja, voltada para o público adulto masculino, mas como eu sempre digo aqui, isso não impede que outras pessoas façam a leitura deste material e se identifiquem com a obra. Esta aqui é a edição brasileira da obra, repetindo, lançado pela editora Mitos entre os meses de agosto a outubro deste ano de 2023, e eles vieram com um preço de capa de R$ 37,90. Falando um pouquinho sobre os aspectos físicos desta obra, eles vêm com a mesma medida de A Feiticeira do Castelo, são 14,5 centímetros por 21 centímetros, capa cartão, miolo em papel offset com pouquíssima transparência, e cada um desses volumes aqui conta com 164 páginas. E antes de eu dar a minha opinião sobre os personagens, a arte e a história, eu convido vocês a fazerem parte do nosso grupo de WhatsApp, tem o link na descrição desse vídeo. E se você quiser ajudar o canal a continuar trazendo mais reviews, mais conteúdo, tem também o link da Amazon para você realizar as suas compras. Você não gasta nada a mais por isso, nada mais que você já não fosse gastar, né? Bom, para começo de conversa, não entrarei muito em detalhes sobre o volume 1, porque eu já fiz um vídeo de primeiras impressões. Deixarei o link também na descrição desse vídeo, mas para resumir esse primeiro capítulo, ele nos apresenta a Maya, que é a bruxa noturna, e também a Mameyama, que é uma amiga dela. Elas se conheceram, moram longe, então elas têm muito contato via Skype. Então basicamente toda a relação delas se dá de forma virtual, com a Maya relatando o seu cotidiano, os seus problemas, e sempre que possível reafirmando que ela é uma bruxa, enquanto a Mameyama dá uma impressão de não gostar muito da Maya, mas ela tem uma amizade e usa a Maya como uma inspiração. Por quê? Porque a Mameyama é uma aspirante a mangaka, mas também não fica bem claro se ela utiliza a Maya como uma personagem para as suas histórias. E assim, são histórias, são capítulos meio que serializados. Imagine um seriado de televisão em que você tem um capítulo tratando de um assunto, de algo que ocorreu naquele dia ou naquela semana, e logo na sequência você tem um outro episódio, um outro capítulo que não tem ligação com o anterior, ou pelo menos na maioria das vezes não tem essa ligação. E no volume 2 nós temos uma primeira história logo no comecinho que me ativou alguns gatilhos. O que acontece nessa história é que a Maya tem novos vizinhos, e são pessoas que não têm muito respeito pelos demais, fazem barulho, festa, conversam até altas horas da madrugada. Como eu já passei por isso, eu sei que é um verdadeiro inferno. Então, essa história me trouxe recordações, me ativaram, que ativaram gatilhos em mim. E eu confesso que eu fiquei bastante incomodado, não com a história em si, mas porque me trouxe péssimas recordações. Já com relação aos outros capítulos que tem aqui no volume 2, lembrando que eu não pretendo dar nenhum tipo de spoiler, falarei de uma forma um pouco mais geral, generalizada. Eu senti que o mangaka ele buscou quebrar um pouco da rotina de como as histórias são escritas, né, de como a vida da Mameyama e da Maya se desenvolve, trazendo coisas novas. Talvez porque a recepção dos primeiros capítulos lá do volume 1 não tenha sido das melhores. Tanto é que em um determinado momento é contado o capítulo Questões da Tibi,
que é a gatinha da Mameyama. E esse conto, né, essa história, esse capítulo é relatado sobre o ponto de vista da gatinha. Isso me fez lembrar de uma outra obra que eu tenho aqui também, que é Ela e o Seu Gato, que conta a história, que conta uma história, né, sobre o ponto de vista do gatinho, mas neste formatinho aqui ficou bem melhor. Bom, e aqui neste volume 3, dá para sentir que o sonho do mangaka de continuar a sua história, né, por mais tempo, não foi realizado. Tanto que no final do volume 2, o mangaka deixa bem claro, né, o desejo dele de continuar escrevendo sobre a relação de amizade entre a Maya e a Mameyama. Entretanto, você sente o coração dele sendo despedaçado com o passar dos capítulos aqui, e isso é demonstrado pelos rabiscos, pelos desenhos que ele faz entre um capítulo e outro. E essa decepção foi tão grande que, ali pro finalzinho já do mangá, ele expôs que ficou muito triste, na verdade a Maya ficou muito triste, porque a ideia do mangaka de escrever um capítulo, né, sobre uma viagem entre a Mameyama e a Maya não foi aceito em relação ao destino de viagem que elas pretendiam fazer, que era para uma tal de Ilha dos Gatos. E por ser o último volume, não darei ainda mais informações sobre o mangá, e principalmente eu não responderei a questão: a Maya é uma bruxa ou não é? Porque isso fica bastante confuso, né? Em todos os volumes desta obra, você, em alguns momentos, imagina que ela seja uma bruxa, mas logo na sequência vem o questionamento: será que aquilo não é algo originado da própria cabeça da Maya? Enfim, quer descobrir? Leia o mangá. Agora que eu já fiz uma descrição sobre o que você encontrará aqui, sem dar spoilers, eu vou dar um pouquinho da minha opinião. Apesar de parecer que a obra se resume, né, ao cotidiano da Maya e da Mameyama e do relacionamento entre elas, na verdade esta obra ela é sobre solidão e como algumas pessoas têm dificuldades em se relacionar com outras pessoas, a ponto de surgirem nela sentimentos como a ansiedade e a depressão. Então, nesse sentido, eu gostei bastante da obra porque ela liga um alerta para nós, né, nos mantermos vigilantes com relação aos nossos amigos e aos nossos familiares, para que eles não sintam-se tão sozinhos. Mas também encontrei aqui um pouco de hipocrisia, né? Principalmente com relação a Maya, porque ela, e muito mais no começo do mangá, ela se diz contra, né, os avanços tecnológicos, a ciência, mas ela utiliza essa tecnologia mais recente para ajudar nas tarefas diárias que ela precisa realizar. Outro ponto que me chamou bastante atenção e me fez refletir nessa obra é com relação a como nós gastamos o nosso tempo. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de passar as noites conversando com os amigos no IRC, no ICQ, que saudade. Se você abrir minha conta na Steam, cara, é de ficar assustado com a quantidade de horas que eu gastei em jogos. Eu sei que foram momentos de diversão, porém hoje eu entendo que existem coisas muito mais importantes para eu, entre aspas, gastar o meu tempo. Mas eu não julgo as personagens desta história, e mesmo outras pessoas, por se divertirem conversando, né? Sem nenhum objetivo em específico, ou mesmo que gastem horas jogando. Cada um utiliza o seu tempo como bem entende. Mas eu me sinto feliz, porque hoje, ao invés de eu passar a madrugada jogando Ark, eu pego um quadrinho, deito na minha cama, leio e logo em seguida eu durmo. Isso melhorou significativamente a minha saúde. Bom, agora nós precisamos quantificar a minha opinião com relação a esta obra. Lembrando que eu não sou especialista em nada e a minha opinião aqui é exclusivamente como leitor. Com relação aos personagens, eu dei uma nota 6. Eu sinto que faltou uma ligação, eu não consegui me conectar com as protagonistas desta história, principalmente com a Mameyama. E da forma como a obra estava se desenvolvendo, eu não acredito que mais volumes, né, mais capítulos lidos criariam alguma ligação. Eu achei a Mameyama bem sem sal mesmo. Com relação à arte, é a pior nota para arte que eu já dei, tá? É uma nota 6. Lembrando mais uma vez que eu não avalio questões técnicas.
mas sim o quanto aquilo me agrada. E apesar de não ter nenhum absurdo, né, de erros anatômicos, principalmente, não foi uma arte que me agradou. Talvez eu possa considerá-la bem genérica. E com relação à história, eu dou uma nota 5. Eu comecei a ler o mangá. A impressão que eu tive é que eu comecei a ler o mangá do meio e ele terminou no meio, ou seja, não tem um começo, meio e fim. E eu acho não, eu acredito que eu falei essa mesma frase durante o vídeo de primeiras impressões. Então, os outros 2 volumes que eu li não alteraram esta minha visão. Tanto que, bom, esquece, eu não vou falar sobre o final. E para finalizar, certamente eu poderei atualizar a minha lista de 3 mangás que eu não recomendo à leitura. Mas isso não significa que você chegará à mesma conclusão que a minha após fazer a leitura deste material, se assim você desejar. E nós vamos ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.